Olá, sejam bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é Alexandre Coelho, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje, quem me acompanha é minha colega Yasmin. Seja bem-vinda. Olá, meu nome é Yasmin Fuscaut, sou aluna do curso de Engenharia Urbana, também pela UFOP, e hoje nós vamos entrevistar o professor da UFOP, Fernando Flecha Alckmin, que foi premiado pela GSA, que é uma sociedade geológica dos Estados Unidos. Essa organização é uma sociedade científica não lucrativa dedicada ao avanço dos estudos das geociências. Nosso convidado foi premiado por sua contribuição para o avanço do conhecimento geológico do Brasil e desenvolvimento de novos conceitos científicos nas áreas das ciências da Terra. O professor Fernando é graduado em Engenharia Geológica pela Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto em 1978 e doutor em Ciências Naturais pela Universidade Técnica de Clausthal, na Alemanha, em 1985. Atualmente é professor voluntário e pesquisador no Departamento de Geologia da Escola de Minas na UFOP. Professor, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado, é um prazer estar falando para vocês e para todos os seus ouvintes. Primeiramente, a gente queria te parabenizar pela conquista desse prêmio. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais didático qual a função e a importância do mapeamento geológico. Bom, muito obrigado pela menção a essa premiação. E o mapeamento geológico que é destacado nessa distinção pela Sociedade Geológica dos Estados Unidos, ele é, vamos dizer assim, a forma mais completa da gente abordar não só feições, né, estruturas, fatos geológicos, mas também para entender processos que têm curso na natureza, processos geológicos, né? Ou seja, nesta atividade, o geólogo ele registra em mapa a disposição dos diversos estratos que ele reconhece no campo, estratos, ou seja, são camadas de rochas, massas rochosas que não são acamadadas, não ocorrem na forma de camadas, mas massas disformes, né? E registra também a disposição espacial de todas essas entidades, vamos dizer assim, geológicas, né? Então, uma vez feito isso, a comunicação, né, geológica é extremamente facilitada, não só para fins práticos, por exemplo, para você extrair um bem mineral qualquer, um metal ou um minério qualquer, você precisa de conhecer, né, não só a constituição daquele depósito onde ele está, mas também a sua geometria no espaço, porque todo o procedimento mineiro vai depender disso, né? Do ponto de vista científico, para a gente entender como o nosso planeta funciona, eu preciso de informações de mesma natureza e muito mais outras coisas também, não é? Então, tudo isso é transmitido, né, do geólogo para os seus pares, seja os engenheiros, seja os outros colegas que vão trabalhar numa mina, ou seja, para os outros colegas científicos, tudo isso pode ser transmitido de forma sintética, compacta e completa na forma de um mapa geológico, né? E o mapa geológico nada mais é do que um mapa que mostra o relevo da Terra, no qual se colocam, né, todas essas informações que eu mencionei anteriormente, né? Então, isso tem uma importância fundamental. E mais ainda, aquele que pratica o mapeamento geológico, ou seja, se eu, como geólogo, vou fazer essa atividade de representar, né, no mapa as feições naturais, ao fazer isso, eu estou apreendendo, vamos dizer assim, a natureza, né? Eu estou aprendendo e aprendendo, ou seja, é a forma mais completa de abordagem realmente que o geólogo tem da natureza. Hoje, o mapeamento geológico tem inúmeras ferramentas altamente sofisticadas para ser conduzido, né? Antigamente, a única era realmente um martelinho na mão e você lá no campo. Hoje tem drones, tem as imagens de satélites, elas não dispensam a sua atividade no campo, de jeito nenhum, mas um ferramental faz com que
a gente faça isso com uma rapidez muito maior, e também as técnicas de representação, né, que é através de programas computacionais, eles facilitam demais essa atividade. Ela é uma atividade imprescindível, especialmente no Brasil, que tem muita coisa ainda para ser conhecida, né? Então, a GSA é uma sociedade científica não lucrativa dos Estados Unidos, dedicada ao avanço dos estudos das geociências e reconhecida mundialmente. Qual a importância para o senhor de fazer parte dessa sociedade? Olha, na verdade, eu nem faço parte dessa sociedade. Eu faço parte, na verdade, da Sociedade Brasileira de Geologia, que é o seu equivalente no Brasil, né? E eu não sou membro efetivo, vamos dizer assim, da Geological Society of America, mas essa distinção que eles fazem, elas não é só para os seus membros, mas pessoas de vários lugares do mundo. Essa premiação ela foi instituída em 2013 e o primeiro premiado ocorreu em 2015, é relativamente recente, né? Justamente para destacar essa atividade que é tão importante para a geologia, como eu falei com vocês. Para mim foi uma enorme surpresa ser indicado, que eu presumo por colegas brasileiros e também estrangeiros, para receber essa premiação, pelo fato de que, apesar de, na minha carreira profissional, o mapeamento ter sido sempre presente, aliás, foi a primeira coisa que eu fiz como um profissional geólogo, foi justamente fazer um mapa de uma mina de manganês aqui em Lafayette, em Minas Gerais, né? Em 1978, assim, no primeiro mês de formato foi o que eu fiz, né? E ela acompanhava, ter feito vários outros projetos de mapeamento nos anos seguintes. Eu tenho muitos outros colegas no Brasil que praticaram essa atividade com muito mais frequência e como parte quase que essencial da vida deles, né? E eles são muito mais merecedores dessa premiação, na verdade, do que eu. Então, eu fiquei até muito surpreso. Eu presumo porque que essa premiação foi dada não só pela atividade de mapeamento em si, mas mais por tudo que eu fiz assim na minha carreira, sabe? Que foi sempre baseada em trabalho de campo, sempre com a atividade científica que eu tive foi sempre relacionada ou fundamentada por trabalho de campo, né? E então eu acho que foi, vamos dizer assim, pelo conjunto da obra, né? E não só exclusivamente pelo mapeamento, porque, como eu disse, há muita gente muito mais merecedora dessa premiação do que eu no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A nossa próxima pergunta é exatamente em relação a isso. Quais são mais ou menos os critérios, os quesitos avaliados ali por essa banca para conceder essa premiação? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Então, essas sociedades científicas, né, como a Geological Society of America e também outras pelo mundo, né, elas conferem essas premiações baseadas em pela natureza, vamos dizer assim, dos prêmios que elas concedem, que são vários, né? E então existe nelas um comitê e esse comitê analisa baseado lá em uma série de critérios. Como é explicado no site da Sociedade Geológica Norte-Americana, esse prêmio, essa premiação, ela enfatiza o papel que o mapeamento geológico teve, né, não só na carreira da pessoa, mas nos seus produtos para a comunidade, ou seja, o que aquele que é premiado trouxe para o avanço da ciência em função do mapeamento geológico, né? E como eu expliquei para vocês, no meu caso, o mapeamento geológico foi base para muita coisa, principalmente no início da minha carreira, né? E também eu realizei vários trabalhos de mapeamento em cooperação com empresas de mineração, né? Então, eles ajudaram em programas de desenvolvimento de minas, em exploração mineral, em, vamos dizer assim, administração de recursos hídricos, né? E, quer dizer, na área de hidrogeologia, foram as maiores assim, contribuições, e muitos desses mapas não foram nem publicados, nem levados ao grande público, mas eu pude usar muito do que
eu consegui aprender durante o mapeamento, do que eu consegui registrar durante essas atividades nas minhas publicações científicas, né? Então, essas premiações ela levam em consideração, vamos dizer, os critérios específicos de cada prêmio, vamos dizer assim, né? E mais ainda a vida do candidato, né? O perfil, o desempenho dele durante toda a vida, né? E eu presumo que nesse caso específico foi muito mais até da minha vida como um todo, do que especificamente do mapeamento, pelas razões que eu mencionei anteriormente. Entrando nesse assunto de muitos anos de estudo, trabalho, né? Ao longo de todos esses anos de muito trabalho e pesquisa, o senhor já tinha pensado em receber tamanho reconhecimento pelos seus feitos por meio de uma premiação como essa da GSA? Não, nunca. Eu continuo achando que eu nem sou merecedor, nem estou à altura da premiação, principalmente pela galeria lá de premiados que já existe, que são grandes nomes da geologia, e também pelo nome que ele leva, né? Que Florence Bascom foi uma cientista pioneira nos Estados Unidos, né? Ela foi a primeira mulher a receber o título de doutor, aliás, a segunda mulher a receber um título de doutor numa universidade americana. Ela foi a primeira mulher a atuar no Serviço Geológico norte-americano e foi pioneira em uma série de outros campos. E como docente de uma universidade, ela teve uma espécie assim de militância de formar mulheres em geociências, que era uma coisa inédita no final do século. Pra você ter uma ideia, ela nasceu em 1842 e morreu em 1945. Quer dizer, a sua atuação foi no final, né, do século XIX e início do século XX, né? E ela fez um grande esforço na sua vida justamente para trazer as mulheres para atuar na área de geociências. E foi uma destacada geocientista nos Estados Unidos. Então, receber um prêmio que tem esse nome, né, e com tantos outros ilustres geólogos, é para mim uma enorme honra, realmente, mas eu não me sinto, na verdade, à altura dele, não, para ser sincero com vocês, né? A gente sabe que essas suas atividades de pesquisa já têm se iniciado juntamente também com o projeto de doutorado, que foi concluído na Hum. Universidade Técnica de Clausthal, na Alemanha, em 85. Qual foi o seu motivo ou incentivo para começar a fazer a pesquisa? Eu vivi num ambiente como ainda eu nasci em Diamantina, Minas Gerais, e vivi num ambiente onde que circulavam na minha casa muitos profissionais geólogos que trabalhavam com mineração de diamantes, né? E geólogos em geral são pessoas um pouco diferentes, muito interessantes assim. Então lá na minha casa circulava uma gente muito, às vezes estranha, mas muito interessante, que contavam coisas fantásticas, aventuras e etc, etc. E esse foi o primeiro entusiasmo, assim, eu interessei por que eles faziam, mas eles deixavam também com meu pai, que era topógrafo, trabalhava em minerações, muitas livros e artigos científicos versando sobre geologia, aquilo me fascinou, né? Então, assim, a minha vontade de estudar geologia foi justamente de entender, principalmente a arquitetura assim das cadeias de montanha, dos grandes feições do nosso planeta, né? Como são os oceanos, como são as cadeias de montanhas, tudo isso me interessava muito, e aí eu, de certa forma, segui uma trilha, que eu falei, para entender isso eu vou ter que seguir a carreira acadêmica, eu não devo, mas será possível fazer essas coisas que eu conheço, sendo um geólogo, por exemplo, que trabalhasse numa empresa somente de mineração, eu teria um ambiente favorável a isso na universidade. E eu me senti também muito à vontade como professor, logo no início, quando eu comecei, né? E para seguir a carreira acadêmica, eu falei, eu vou ter também que me graduar para isso. E a minha graduação para isso necessariamente deveria demandar que eu fizesse um curso de pós-graduação, e aí foi o estímulo, né? E o meu projeto, então, de doutorado foi feito meio a meio.
eu investiguei um problema aqui no Brasil, mas levei todos esses resultados para ser apresentados, né, como tese de doutorado lá nessa universidade na Alemanha. Foi um tempo também de muito grande aprendizado e onde eu pude também completar a minha formação com várias outras coisas, entre outros o conhecimento de línguas, né, que é fundamental para quem vive na vida acadêmica, é fundamental. Então isso tudo foi me proporcionado pelo doutoramento, né? Nós vimos que as pesquisas realizadas pelo senhor também colaboraram para o desenvolvimento das indústrias do petróleo e mineral e para o entendimento tectônico, geomorfológico e hidrogeológico nacional. Poderia nos contar um pouco mais sobre sua colaboração nesses setores, de forma a levar ao público do que se trata de cada uma delas? Bom, então vamos começar pela indústria mineira, né? Que foi assim onde que eu falei com vocês, que eu disse para vocês que eu comecei a minha vida profissional fazendo um mapa geológico de uma mina de manganês aqui na cidade de Lafayette, né? Foi um projeto onde eu aprendi muito, que era um trabalho de muito grande detalhe, e eu fiquei feliz quando ele foi concluído depois, porque ele deu uma sobrevida, a mina estava para fechar, e aquele mapa resultou numa sobrevida, mais um ou 2 anos, não me lembro mais, de atividade para uma mina que estava praticamente fechando, né? E depois, então, eu fiz vários outros trabalhos de cooperação com várias companhias, né, que produzem principalmente minério de ferro na região do quadrilátero ferrífero, que vocês bem sabem, é essa província mineral onde é que nós estamos, que vocês estão aí em Ouro Preto nela, que abrange aqui o centro das Minas Gerais, e que foi também as minas mesmo das Minas Gerais, as minas históricas, né, do Brasil colonial, é justamente essa região onde é que se produziu uma quantidade enorme de ouro, no chamado, que permitiu a existência, né, possibilitou a existência do chamado ciclo do ouro. Então, nessa região muito rica e muito diversa em termos geológicos, que eu fiz grandes projetos de cooperação com várias firmas, onde a gente não só gerava um produto para essas minerações, mas também formava a gente, né? Porque os alunos participavam de todos esses projetos, né? Isso marcou muito o início da minha vida profissional, já como professor na UFOP, né? E continuou sendo assim também por muitos anos, e depois veio um tempo em que houve um convênio de cooperação entre o Departamento de Geologia, Escola de Minas, e a Petrobras, né? A Petrobras precisava, então, aumentar, né, o seu potencial tecnológico para investir em processos de exploração de óleo e gás cada vez mais sofisticados, né? Que mais demandantes de tecnologia, de ciência e tecnologia. Então, ela estabeleceu cooperações com várias universidades brasileiras e especialmente aqui com Ouro Preto. E então criou-se isso deu origem ao programa de pós-graduação que existe até hoje no nosso departamento, no departamento de geologia. E essa cooperação com a indústria do petróleo trouxe a Ouro Preto especialistas do mundo inteiro, os melhores profissionais, né, de áreas como geologia sedimentar, geologia estrutural. Eles vieram lecionar aqui em Ouro Preto, e eu tive assim, a oportunidade, então, de não só de aprender muito, mas ter um grande contato com muitos desses profissionais, estabelecer parcerias científicas, né, e orientar vários alunos, e disso aí resultou muita coisa do que eu pude fazer na minha carreira, nasceu, vamos dizer assim, no seio dessa cooperação com os colegas que atuaram nesses projetos originalmente a partir desse convênio com a indústria do petróleo, né? E eu creio que esses foram os principais contribuições aí que foram dadas na minha vida acadêmica através dessas cooperações, né?
A gente sabe que o senhor também é uma referência dentro da Escola de Minas, principalmente no departamento de Geologia, e agora ainda mais se tornando inspiração para muitos estudantes e até mesmo pesquisadores e professores. Qual o conselho que o senhor daria para quem é estudante ou está começando a carreira como professor e pesquisador? Bom, não é fácil assim, dar conselhos, né? Mas se eu pudesse dizer, principalmente para os estudantes, aqueles que são entusiastas, vamos dizer assim, da geologia, né? Que o caminho é da dedicação e de muito trabalho, né? E a gente, eu não consigo, assim, o que eu consegui foi através de bastante esforço, de muito esforço, porque ciência é muito suor e um pouquinho de intuição, de imaginação, de criatividade, mas o suor é a parte essencial. Somente em se tratando de geólogo de campo, como eu sou, não tem jeito como não suar muito a camisa, não andar muito, né? Mas o conselho se eu pudesse dar para esses jovens iniciantes é uma dedicação total né, e tanto quanto possível à matéria que eles lidam com ela, porque, entre outras coisas, ela é maravilhosa, né? Que na verdade o que a gente estuda é o nosso planeta, como ele funciona, né? De que ele é constituído, e é uma enorme satisfação, assim, o retorno, né? Traz essa alegria do conhecimento, que é algo muito transformador para a gente mesmo. Então, o incentivo para isso é justamente a dedicação e, em especial no Brasil, ter muita paciência para conseguir os recursos para fazer pesquisas, né? Tem que ser persistência e paciente, porque senão não vai, não. Exatamente. Nossa próxima pergunta é, inclusive, em relação a essa situação que a gente encontra nas universidades brasileiras. Como você, professor e pesquisador de uma universidade federal, avalia o percurso dos investimentos na ciência ao longo desses anos? Olha, o Brasil sempre foi muito, vamos dizer assim, oscilante em termos, né, de disponibilidade de recursos e de incentivos. Nunca houve uma regularidade, né? E nós tivemos tempos, né, de grandes ofertas, tempos de fartura, né, entremeados com longos períodos de carências muito grandes, né? E, e a universidade, onde é que a gente pode, né, especialmente as universidades federais, e onde se pratica realmente a pesquisa científica no Brasil, ela padece de todas essas vicissitudes que continuam, né? Agora nós estamos entrando num tempo de dificuldades muito grandes, né? E já estamos há um tempo, e especialmente agora, de grandes dificuldades, que como eu vejo com vários colegas, tendo, assim, carência muito grande de ofertas de apoio científico, né? E para realizar seus projetos, e isso é histórico, tem sido histórico, né? E agora, se eu pensar na perspectiva do tempo, quando eu comecei em 1978, então não tem nem comparação, porque lá, se por um lado havia grandes demandas por profissionais geólogos, né? Para vocês terem uma ideia, um profissional geólogo, ele era as companhias de mineração e de exploração de óleo e gás, elas vinham às universidades para tentar capturar na origem os profissionais, né? Hoje você sabe que é o inverso, todo mundo fica aí anos e anos batalhando para conseguir uma vaga e tudo mais, né? Então inverteu-se completamente. Mas, por outro lado, naquela época, a atividade científica na universidade, especialmente em Ouro Preto, era apenas rudimentar, era muito no seu início ainda, né? E, embora a Escola de Minas tenha tido um passado glorioso nesse sentido, ela passou por um tempo de grandes dificuldades, né? E era, vamos dizer assim, iniciante, pode ser dita como iniciante, embora mantivesse a qualidade do ensino e tudo mais, mas a atividade de pesquisa era
apenas, vamos dizer assim, muito fragmentária e não existia uma persistência assim ao longo do tempo. E então ele não tem nem comparação com aqueles primórdios, né? Se eu vejo isso numa perspectiva histórica, que isso foi melhorando ao longo do tempo, com o esforço de muita gente, de muitos colegas, de várias direções, que incentivaram a formação dos professores, como com a participação dos docentes em programas de pós-graduação, e, e hoje vocês sabem que é praticamente já um pré-requisito para você se tornar um docente numa universidade brasileira que vocês tenham um título mínimo de doutorado, né? É quase já um um pré-requisito já, né? O que absolutamente não era no passado, né? Mas mesmo assim as dificuldades têm sido grandes, né? E não há persistência, nós temos momentos de grande carência alternados, como eu falei, com períodos onde que os recursos são mais abundantes. Então é muita instabilidade e aquele que se vai se dedicar a isso tem que realmente ter muita paciência e lutar muito, né? Com muitas dificuldades e saber enfrentar esses desafios aí. Para finalizar, professor, vemos um grande vínculo entre você e a universidade. Poderia nos falar um pouquinho sobre o que o FOP representa para você? Olha, toda a minha vida profissional, né, foi ligada ao FOP. Desde a Universidade Federal de Ouro Preto, especialmente a Escola de Minas, né, desde o seu início, porque eu me formei aqui, né, eu entendo que eu tive uma excelente formação, né, e tenho uma gratidão por vários mestres que eu encontrei, né, na minha vida, pessoas que influenciaram muito as minhas decisões e as minhas escolhas posteriores. Tive grandes exemplos também aqui na própria universidade, no curso de geologia e também na formação básica, né, que antes era assim meio distinto, era separado, tinha 2 anos depois que você realmente começava a cursar um dos 4 cursos que na época existiam, né? E depois a universidade, então, já existente, já existia, né? A Universidade Federal de Ouro Preto, congregando praticamente as duas escolas de farmácia e a Escola de Minas, ou seja, nos primórdios da UFOP, né? Eu tive um incentivo para continuar, fui apoiado, né, para continuar estudando, fazer a minha pós-graduação, e então toda a minha vida profissional foi umbilicalmente ligada à Escola de Minas e à Universidade Federal de Ouro Preto, né? Tudo que eu fiz foi aí no departamento de geologia, e com essa permanência no exterior, isso abriu uma série de portas, né, posteriormente, e também pelas oportunidades que apareceram na própria escola em função da sua qualidade, do seu histórico. É por isso que surgiu essa possibilidade de convênios com as empresas, especialmente aquele que eu mencionei com a Petrobras, que redundou no curso de pós-graduação, né? E foi aí também que eu encontrei excelentes alunos, porque eu sempre tenho enfatizado que um professor, em absoluto de si, é somente a metade de uma moeda. Ele não se faz, ele não tem sentido de existência se ele não tiver a outra metade, que são os alunos, né? Então eu tive, se algum mérito assim eu tive na minha carreira, e eu tenho que dividi-lo com os meus alunos, que foram os partícipes, foram os presentes em todo o que eu fiz na minha vida até agora, né? Sem eles, eu não teria. O professor não existe sem os alunos. E eu tive a felicidade de encontrar não só pessoas excepcionais, mas também excelentes alunos, né? E, e por isso é que eu tive algum sucesso, eu acho, a razão dessa premiação, inclusive, eu divido com eles, e
também de vários colegas, né? Que eu, sempre a ciência não é possível você executá-la sozinho, principalmente nos dias atuais, né? A gente sempre faz isso em parcerias. Então, aí na própria escola e também em outras escolas do Brasil, né? E no exterior, eu tive o ambiente para fazer essas parcerias e encontrar esses alunos que possibilitaram, então, os resultados que eu consegui, né? Ai, muito legal saber dessa história sua, da importância que a UFOP e a Escola de Minas tem para você. E a gente queria agradecer mais uma vez a sua participação nesse episódio da Rádio Ciência. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Tá bom, muito obrigado, foi um prazer. E para mim também é uma oportunidade excelente de poder, pelo menos, anunciar que eu tenho que dividir essa distinção que eu tenho não só com os colegas, mas com todos os meus alunos, né? Então, vocês estão me dando essa oportunidade, eu faço uso aqui, então, do veículo e da UFOP para externar essa gratidão que eu tenho, né? Não só com os colegas e alunos, mas também com a universidade, com a Escola de Minas, né? Sim, é muito gratificante saber que a gente tem personalidades assim também na UFOP, aqui na nossa universidade. Ah, E para você aí que assistiu a gente, acompanhe as produções da Rádio FOP Educativa por meio do site radio.fop.br e também nas redes sociais. Nosso Instagram é @rádio e no Facebook, Rádio UFOP. Nos principais tocadores de podcast, procure por UFOPcast. Até mais!